Olá, muito boa tarde. Nos próximos dias 15 a 20 de julho decorre em Turim, na Itália, o Encontro Internacional das Equipas de Nossa Senhora, que contará com 400 participantes portugueses. Os responsáveis pela supra-região de Portugal, Maria de Fátima e António Carioca, estão hoje connosco, com quem falaremos depois de mostrarmos notícias que marcam a atualidade, destacando desde já territórios onde persiste a perseguição por motivos religiosos. O mundo está cheio de fronteiras, mas algumas serão certamente mais duras, mais dolorosas. É o caso da fronteira entre a Bolívia e o Chile. Nesta região, vamos encontrar uma casa que é um porto de abrigo. É a casa de umas religiosas da Congregação das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Elas acolhem os migrantes que passam por ali. Quase todos chegam meio destroçados, como náufragos. Estão com fome, com frio, estão cansados, sentem-se meio moribundos. As irmãs têm a porta da sua casa sempre aberta. Esse é o maior sinal de humanidade que se pode dar por ali, naquela fronteira. En estos últimos tiempos, el trabajo migratorio y la realidad de nuestros hermanos migrantes es muy dolorosa. Bueno, mi nombre es Esther, tengo 44 años, tengo 4 hijos, al cual dependen de mí. Yo soy madre y padre para ellos y pues ando en la lucha por ellos. Todo lo que hago es por mis hijos. Generalmente el 95% son colombianos. Cuando les escucho y me dicen que llevan 8 días sin conocer una cama y sin comer, pues eso impacta mucho. Uno toma un bus hacia la frontera de Ecuador. De Ecuador vamos a Perú. De Perú vamos al desaguadero. Es que todos buscamos como una mejoría económica, tanto como para mí y para mis familiares. Actualmente en Colombia no la está y puede ser que en Chile sí. Hola, ¿cómo estás? Sí, no sé si estás aquí. ¿Ahorita ha pasado algo en el camino? Cuando ellos llegan a casa, llegan muertos de frío y la altura, que generalmente hace sus estragos en ellos, a veces se sienten morir porque la altura es muy desconcertante, ¿no? Nosotros estamos aquí acogidos por las monjas, porque allá no, o sea, para ponerle un sello a un colombiano, dicen que ningún colombiano pasa para allá, que esto y lo otro. Entonces, lo primero que hacemos es darles un mate caliente. Y una vez que tienen ya un poco más de calor, pues enseguida a ofrecerles la comida, mostrarles dónde van a descansar, hacerles la entrevista para saber cuál es la realidad. Porque no saben a quién le estén abriendo su puerta y de repente ya le abren, le hacen 2 o 3 preguntas y para adentro. ¿Entiendes? Y ahí mismo lo van ubicando en una cama y le van ofreciendo comida, abrigo, y eso es una bendición, de verdad que es una bendición esta mujer. Bueno, ellos mismos dicen, hermana, este es un hotel de lujo para nosotros. Ahora sí, ellos pueden bañarse, pueden lavar su ropa, cosa que no podían hacer. Y acá también tenemos que darles mucho valor. Da pena cuando los colombianos de color se sienten rechazados, no por su raza, como que fueran personas de segunda categoría. Sueño con que algún día eso desaparezca. Pero no estamos solas, están ustedes, que permiten hacer realidad esta misión en medio de nuestros hermanos los migrantes. Que Dios bendiga infinitamente por tan grande labor. A todos los hermanos y hermanas de esta gran asociación de ayuda a la iglesia que sufre. Repararam no rosto condoído das irmãs enquanto escutavam as histórias daqueles viajantes desassossegados pela sorte? Repararam nos seus sorrisos meigos?
A casa destas irmãs quase não tem mobília, não tem seguramente nenhum luxo, mas ali podemos encontrar, no entanto, o bem mais precioso de todos, o amor gratuito. Todos os que entram na casa destas irmãs, ali na fronteira entre a Bolívia e o Chile, são sempre acolhidos como pessoas, são sempre acolhidos com um sorriso, com um abraço, com um prato quente de sopa e a certeza de que são escutados. As histórias destes migrantes podem continuar a ser difíceis, é verdade, mas será com outro ânimo, depois de terem conhecido as irmãs, que se irão fazer à estrada das suas vidas. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Bispos de Portugal, atentos aos atos eleitorais em França e no Reino Unido, falam das suas implicações para a Europa. Uma Europa que está preocupada com muitas situações que nós vivemos e que, portanto, procura, tantas vezes, nem sempre do melhor modo, procura soluções que não são soluções. E o bom senso tem acabado por reinar também na maioria dos casos. Espero que seja assim e que tenhamos sempre caminhos mais possíveis de entendimento para revitalizar os valores de uma Europa que luta por valores sérios e não simplesmente por pseudo-valores ou reações extemporâneas e descabidas que não vão melhorar a situação. Nós tivemos há dias as eleições no Reino Unido, vamos ter as eleições americanas, tivemos agora em 2 fases as eleições francesas e vão seguir outras eleições na Europa e temos visto que, já as europeias, temos visto que às vezes há movimentos para um lado e para o outro. Eu acho que à Igreja não lhe cabe fazer juízos sobre se há direita, se há esquerda, se é extrema-direita, se é extrema-esquerda, desde que tudo aconteça dentro daquilo que é o quadro da democracia e dos valores da democracia. O que é certo é que, na semana passada, os franceses se pronunciaram de uma maneira e, passado uma semana, por razões que lhes cabe aos eleitores, desta semana que decorreu de pronunciamentos, de sinais vermelhos, de alertas laranjas de um lado e do outro, do partido da Sra. Le Pen também a forçar aquilo que eram os seus projetos e os seus sonhos em relação à França, e também o contrário, uma campainha de alarme de uma coligação de toda a esquerda e também aquilo que significou o partido criado pelo presidente Macron. Ora, sem fazer juízos sobre ninguém, o que é certo é que deve ser assim, ou seja, o povo é chamado às eleições, a decisão do povo é soberana e se estavam todos contentes na semana passada, devemos continuar todos contentes nesta semana, ou seja, saber ler os resultados e agora, de acordo com a lei francesa, constituir o Parlamento e guiar a França para o futuro, porque o futuro da França implica naquilo que é o futuro da Europa e também naquilo que é o de Portugal. Agora, o que nós devemos recomendar é toda a serenidade. E já sabemos que quando se pinta com extremos, é lógico que não é o caminho que, pelos vistos, o povo francês acaba por sinalizar. Em agência.eclesia.pt pode acompanhar este e outros temas que atualizamos a cada momento. Apresentamos agora o Encontro Internacional de Turim das equipas de Nossa Senhora, contando com a presença de Maria de Fátima e António Carioca, que são responsáveis da sub-região de Portugal. Muito boa tarde. Obrigado por estarem no programa Eclésia a poucos dias, de facto, deste encontro internacional. Antes de partilharmos com quem nos vê e ouve o que acontece em Turim, pedia que partilhassem em que é que consiste este projeto, este movimento das equipas de Nossa Senhora. Maria de Fátima. Então, as equipas de Nossa Senhora são um movimento da Igreja Católica e um movimento da Igreja Católica para casais fundados ou enraizados no sacramento do matrimónio. É um
o nosso carisma, como se diz, a nossa identidade, o que é próprio nosso, é trabalhar todo o tema da espiritualidade conjugal. Ou seja, a espiritualidade vivida numa dimensão de casal a dois, na relação do casal com Deus. Mas quem não tiver o sacramento do matrimónio não pode lá chegar também através do movimento e da experiência de outros casais? Não, de facto, este movimento em concreto, aquilo que está fundado exatamente para esse acompanhamento após o matrimónio. Muito baseado também no sacramento do matrimónio. E por isso não fará sentido o acolhimento também de outros casais. Pode inspirar outros casais, não é? Contudo, exatamente, da mesma maneira que trabalhamos ao serviço da Igreja e da sociedade, vamos acompanhando muitas outras situações, muitos outros casais, até com movimentos que partiram a partir do próprio movimento das equipas de Nossa Senhora. Falam nas equipas Santa Isabel, não é? Alguns movimentos que se destinam a outros modelos de família. Há algumas propostas que têm nascido até do próprio movimento das equipas de Nossa Senhora. Sobretudo para acompanhar, por exemplo, os casais que não estão casados. Portanto, há casais que coabitam, etc. Portanto, hoje em dia começa a ter alguma expressão na sociedade. E o movimento das equipas de Nossa Senhora tem algumas propostas para que os casais também possam fazer uma caminhada e, inclusive, depois, mais tarde, até aproximarem-se de um outro movimento. As equipas de Nossa Senhora têm esta base do sacramento do matrimónio, portanto, não faria sentido integrar casais que não estejam nessa condição. Claro. Mas isto não se faz aqui a exceção de pessoas no sentido de dizer que este é melhor que os outros, não é isso que está em causa. Sim. O que está em causa é uma caminhada própria, concreta, claro, que era preciso explorar e que depois tem algumas saídas também para outras realidades sociais, que, aliás, o próprio Papa tem pedido ao movimento para ajudar nesse sentido. Não? E era precisamente também nesse sentido que, para quem nos está a ver e ouvir, gostava de ficar essa ligação. Falando especificamente das equipas Nossa Senhora, esta proposta de caminhada de itinerário, depois de que forma é que se concretiza, António? Vamos ver, as equipas têm uma vivência própria de funcionamento em pequenos grupos, em pequenas comunidades. Portanto, uma equipa propriamente dita, as equipas Nossa Senhora, no fundo, é uma equipa de equipas, é que se pode dizer assim. Portanto, e cada equipa, no fundo, é constituída por cerca de 6 casais, podem ser 5, podem ser 7, às vezes a limitação é o espaço em que se reúnem, com um conselheiro espiritual. E, basicamente, funcionam como pequenas comunidades de fé, no fundo, como as primeiras também eram, não é? Em que é que fazem, basicamente? Rezam juntos, partilham vida e partilham bens e entre ajudam-se. Com uma metodologia própria, que, entretanto, foi desenvolvida pelos primeiros casais, em conjunto com o Padre Cafarel, que era o primeiro conselheiro espiritual, e que se consubstanciam em momentos de oração, de diálogo entre o casal, de compromisso, de questões que os casais assumem fazer em casal ou em equipa e no movimento, de estudo, de temas concretos, de documentos da Igreja, por aí, e numa entreajuda para depois avançar, não é? Não ficamos ali com uma coisa que é muito bonita e fica ali fechada. Portanto, o convite é que seja exposto, seja para ajudar a sociedade, para ajudar a Igreja, para ajudar a paróquia. Eu acho que essa é a segunda parte também da missão das equipas de Nossa Senhora e que é, como todos os cristãos, não é? Também exige de nós um compromisso missionário. Exige de nós que saiamos também e que, portanto, também sejamos uma igreja em saída. Desde logo testemunhando a beleza que é um casal e uma família com todas as nossas imperfeições, com as nossas fragilidades, com as nossas lutas diárias, com as nossas alegrias e com as nossas tristezas, etc. E por isso mostrando também muita riqueza humana que existe num casal e numa família. Mas também, sobretudo, toda a riqueza espiritual que acontece quando abrimos as portas a que Deus esteja presente na relação de casal e também na família. Claro que, para além de ser testemunhos, também somos muito chamados, como falávamos há bocado, a estar ao serviço da Igreja e a estar ao serviço de Jesus e da sociedade como um todo.
Há um âmbito concreto que é muito específico nosso, que é exatamente acompanhar muito de perto os casais novos, porque aí se forma exatamente o alicerce desta espiritualidade conjugal, mas também muitas outras situações de família de grandes vulnerabilidades. Sei lá, em todo o mundo, por exemplo, as equipas ajudam situações de guerra, nomeadamente todas as equipas da Polónia, de casais, receberam muitas famílias de equipistas que estavam na Ucrânia quando foi da guerra. E o mesmo poderíamos dizer da Síria ou do Médio Oriente. E, portanto, todas as situações de fragilidade, muitas vezes nas equipas existe grande entreajuda, por exemplo, quando há situações de desemprego. E há uma grande partilha que não é apenas espiritual, é mesmo uma partilha material. E por isso estamos ao serviço dessas situações. Passam por essas histórias concretas, né, das famílias e de cada povo. Sim. E tudo isso acontece num ambiente muito familiar, diria. Sim. Os encontros vão sendo de casa em casa, certo? Sim, exatamente. Portanto, essa equipa, que normalmente, tipicamente 6 casais, vai rodando mês a mês, não é? Tem reuniões mensais que ocorrem na casa de cada um dos casais, rotativamente ou de uma maneira que se organizem. E, portanto, no fundo, há aqui uma interação entre as próprias famílias, os filhos, família alargada, às vezes avós e tudo isso. E, portanto, no fundo, é uma família que se vai crescendo tal e qual como a nossa própria família. E tem tido sucesso cá em Portugal, Paulo, já agora. Sim. Acho que é importante falar nisto. Portugal, sendo um país pequeno, é a terceira maior, a Super-Região Portugal é a terceira maior do mundo, a seguir ao Brasil e à França, Luxemburgo e Suíça, que juntou os 3 países. Portanto, nós temos cerca de 8.000 casais na Super-Região Portugal, que engloba 5 países africanos, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné e São Tomé, não falta nenhum. Cerca de 1.500 equipas e 1.000 conselheiros espirituais, cerca disto. Significa que... Cada equipa tem o seu conselheiro espiritual, Exatamente. Significa 1.000 conselheiros espirituais, significa que, e se há 1.500 equipas, que há conselheiros espirituais que gostam tanto do movimento que acompanham mais que uma. E é muito interessante o facto de termos um sacerdote a acompanhar a equipa. Para ambas as partes é uma grande bênção. Primeiro para todos os casais e para as famílias, o facto de terem essa ajuda também espiritual, mas também para os sacerdotes, entendendo muito bem qual a complementaridade de vocações, quer a vocação sacerdotal, quer a vocação matrimonial. E falemos do encontro de Turim, este encontro internacional. Que oportunidade é esta de facto, de encontro entre casais de todo o mundo em torno da mesma espiritualidade? Sim, o Turim, no fundo, é o 10º encontro internacional, desde que existe movimento das equipas Nossa Senhora, e segue só o encontro que houve em Fátima, há 6 anos atrás. Portanto, estes encontros internacionais acontecem normalmente de 6 em 6 anos. Aqui vão estar cerca de 8.000 participantes, os tais 400 que o Paulo já tinha falado são portugueses. São portugueses, sim. E isto não são representantes, mas no fundo identificam ali 160.000 equipistas cá no mundo inteiro, não é? De todos os continentes e todo o continente. E tem basicamente 3 pontos durante aquela semana de encontro. Se calhar, Fátima, eu acho que o que nós vamos lá fazer, desde logo, é festa, certo? Portanto, primeiro vamos fazer festa, para além disso também vamos refletir e discernir, e acho que também vamos, de uma forma muito abrangente, testemunhar. O que é que nós vamos celebrar ou fazer festa? Eu acho que vamos fazer festa, desde logo, da vitalidade e da universalidade do movimento das equipas de Nossa Senhora. Também vamos festejar e agradecer o próprio carisma da espiritualidade conjugal, que de alguma maneira é o legado do nosso fundador, do Padre Caffarel, e acho que vamos celebrar e agradecer de uma grande forma o dom que é ser casal, ser família no mundo de hoje, para a Igreja, para a sociedade e para o mundo em geral. Depois também vamos refletir e discernir, portanto vamos fazer festa, além disso vamos refletir e discernir, porque com os tempos e os sinais que vamos vendo dos tempos atuais, é importante fazermos esse discernimento e essa reflexão sobre qual é o papel dos casais no mundo de hoje, qual é o papel das famílias no mundo de hoje. Vamos ser inspirados por 5 brilhantes conferencistas, um deles é português, é o cardeal Dom José de Tolentino, mas para além disso também vamos ser e somos sempre muito inspirados pela grande variedade de testemunhos de casais e de famílias que testemunham e que vêm de todos os lados do mundo e que nos dão sempre grandes
ensinamentos e inspiração para as lutas diárias. E também vamos testemunhar, sim, certo? Sim. Vamos ver, nós não somos uma bolha, não é? Fazemos ali a festa para aquele grupo que está ali, que não são poucos, e já não era pouco, não é? Mas realmente há ali um testemunho que é importante, que chega ao mundo, que chega à Igreja, e de que é testemunho concreto? Para já dessa riqueza humana e divina, de que é ter Deus ali no meio de nós, que no fundo é o carisma que temos. Por outro lado, de que vale a pena comprometer-se em casal. Às vezes ficamos na dúvida, mas o mundo está como está, há tantas dificuldades, isto faz sentido ainda hoje as pessoas comprometerem-se em casal? Com certeza que sim. Essa é que é a grande base de espaço, de educação dos filhos e de crescimento da sociedade. Não vale a pena pensarmos que não é. É de facto a família e o casal a grande... E sobretudo porque temos Deus no meio de nós, não é? E com Ele no meio de nós não há nada a temer, portanto, sem qualquer medo. Portanto, há uma presença e uma participação também de Portugal neste encontro internacional, que vai deixar a sua marca, acredito. Sim, sim. A presença de Portugal vai deixar a sua marca. Por um lado, temos várias expressões, africanas, não é? Sim. Exatamente. Por um lado, desde logo pela presença de um orador português, também porque vai haver um dia, que é o Dia da Língua Portuguesa, em que a celebração está a cargo da Super-Região Portugal e que será celebrada por Dom Nuno Brás. Vai acompanhar esta que, entre outras coisas, é Bispo do Funchal, como sabe, mas também pela grande alegria que é de termos 400 participantes de Portugal e reunirmos lá os 6 países que fazem parte da Super-Região Portugal. Maria de Fátima e António, agradeço-vos terem estado aqui a partilhar este momento na história das equipas Nossa Senhora e felicidades para esta participação no encontro internacional. Nós é que agradecemos. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais logo na Antena 1, a jornalista Lígia Silveira partilha consigo percursos de vida pouco depois da meia-noite. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.